Amém. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre João, capítulo 15, onde o Senhor fala da videira e onde o Senhor fala de permanecer em Cristo Jesus. E nós falamos um pouquinho sobre esse permanecer, né? E eu queria continuar falando um pouquinho sobre essa questão, mas eu queria deixar uma frase que nós falamos aqui na semana passada. O fruto da videira é a prova da nossa fé e não a perfeição, mesmo que o fruto seja apenas um pequeno botão. Então, queridos, não entendam e não pensem que o fruto só vai ser gerado quando existir a perfeição. Não. Porque a perfeição é algo muito difícil, né? Mas o que o Senhor quer é que a gente lute a cada dia para permanecer nele, né? E o que essa frase nos diz é que, mesmo que o fruto somente apareça dentro desse fruto um botãozinho, isso já é sinal da permanência em Cristo. Então, vamos lutar por isso, não entendendo que, de repente, o inimigo ele coloca na nossa vida o seguinte: você não vai conseguir porque você não vai alcançar a perfeição. E às vezes ele coloca em nossa mente para que a gente desista, porque a gente não é nada, porque a gente não vai alcançar a perfeição, então nunca vamos permanecer em Cristo. E às vezes o inimigo lança essas mentiras para nós. Queridos, não caia nessa mentira, em nome de Jesus. Nós temos que lutar para permanecer, sim, mesmo com as nossas limitações. E assim que sair um botãozinho nesse fruto, isso já é bênção, isso já é prova de que você está permanecendo em Cristo Jesus. Eu queria agora só lembrar de algo que eu não falei semana passada, mas de um testemunho, né? Nós estávamos orando pela vida do seu José, esposo da Marilene, estava internado, passou um momento bem difícil, né? E semana passada a Teresa nos informou que ele estava de alta, Deus deu a vitória a ele, nós oramos, a igreja orou, eu sei que muitos estavam orando junto aqui conosco nas lives, e Deus, pela misericórdia e graça, nos respondeu a oração de todos aqueles que estavam intercedendo pelo seu José, e hoje ele está curado para a glória de Deus. Então, lembrando aí, dá um testemunho, não sei se a Marilene está aí com a gente, se ela entrou, mas que Deus abençoe e continue abençoando, Marilene, a sua vida, a vida da sua família, e continue crendo no poder de Deus e nas orações, porque a oração de um justo pode muito em seus feitos. Então, nós estávamos falando aqui da permanência, e agora eu quero falar para você sobre... Marilene está aí? Aê, Marilene, Deus abençoe, viu? Marilene é fiel aqui. Jesus chama de amigos aqueles que o obedecem. Vocês já pensaram que honra é Jesus nos chamar de amigos? É Jesus falar: vocês são meus amigos. É Jesus olhar para nós e falar: vocês são meus amigos. Mas é somente aqueles que o obedecem, né? E aí existe um detalhe, né? Aqueles que o obedecem. Essa união transformadora, que é você ser amigo de Deus, carrega dois elementos essenciais. Nós permanecendo em Cristo, como nós já falamos, e Cristo permanecendo em nós. Existem essas questões. E a nossa principal atividade, nosso principal foco é permanecer em Cristo, como nós falamos aqui na semana passada. Isso envolve algumas questões: falar com Jesus, aplicar a sua promessa e obedecer a sua liderança. Olha lá, falar com Jesus, aplicar as suas promessas. Terceiro, obedecer a sua liderança. Aí vamos falar aqui um pouquinho de falar com Jesus. Nós sabemos que a vida cristã, a nossa vida, a vida que um cristão tem, ela tem que ter um diálogo, né? Eu e aqui minha esposa.
Eu só consigo conviver com a Ruth, eu só consigo conviver com ela todos os dias, e já há 21 anos, pela graça de Deus, nós estamos juntos, porque nós temos o quê? Diálogo. Diálogo, né? Às vezes a pessoa fala, a Ruth é caladinha, né? Mas ela gosta de falar. O problema é que quando ela quer falar, quando a gente vai dormir, né? Aí ela às vezes quer... Não, melhor horário para conversar. Ela quer dialogar quando eu estou só o pó da rabiola, aí ela quer dialogar. Falo, meu amor. Fala pra não falar, quando você quiser conversar com o Senhor, entra no teu quarto, tranca a porta e conversa. Melhor horário. Tranca a porta e conversa. Como o Senhor. Não aqui o Senhor aqui. Mas o diálogo é algo essencial na vida de alguém que quer viver comunhão. Então, um casal que não tem diálogo, um casal que não se conversa, um casal que cada um por si, não fala um com o outro, não planeja as coisas de casa juntos. Olha, meu amor, estou pensando a gente comprar tal coisa em casa, o que você acha? Olha, estou pensando em trocar o carro, olha isso e aquilo. Se não tiver esse diálogo, isso é um problema muito sério. E isso não muda com Jesus. A vida cristã, ela é um diálogo contínuo. Sabe por quê? Ele tem muito a dizer para nós. Mas é interessante uma coisa. Ele nos permite ditar o ritmo da conversa. Porque, vamos ser sinceros, a gente mais fala do que ouve. Uhum. Né? Nas nossas orações, a gente fala e se deixar, né, vai falando. E o Senhor, ele deixa a gente ditar esse ritmo, né? Ele deixa a gente conversar, né? Porque Ele gosta disso, Ele gosta de nos ouvir. E Ele vai continuar nos ouvindo. E também vai falar, só que a gente aí tem que entender que é preciso também dar um espaço para Ele falar com a gente, né? Porque... senão vira monólogo. Senão vira monólogo, né? A gente tem que entender isso. Geralmente, na casa, quem gosta de falar mais é a mulher, né? Lá em casa já é diferente, né? A Ruth não é de falar tanto. Agora a Aline já fala para Dedéu, né? Mas nós temos que ter esse diálogo, sim, mas é importante que você também pare para ouvi-lo. É importante você ficar em silêncio em alguns momentos. E aí eu acho que é o momento que eu vejo que é mais difícil e desafiador. Pelo menos para mim. Ficar em silêncio. Para quem gosta de falar, para mim ficar em silêncio é difícil. Para mim é uma luta, eu ficar em silêncio, né? Eu tenho que trabalhar isso na minha vida, porque eu preciso ouvir, eu preciso escutar o nosso Deus. Não é só falar, mas nós temos que ter esse diálogo. Outro ponto que nós falamos aqui é aplicar suas promessas. Tomar posse das promessas da sua palavra e aplicá-la em nossas vidas nos ajuda a frutificar. Sabe o que acontece muitas vezes? A vergonha, o medo, a rejeição se levanta contra nós e nos desafia. E às vezes a gente tem medo de realmente tomar posse daquilo que a palavra nos dá como promessa, no sentido de amor, no sentido do perdão, no sentido da cura, no sentido da provisão. E se a gente vê, existem tantos versículos, né, onde o Senhor fala do seu amor por nós, onde Ele fala que devemos amar uns aos outros. Existem promessas sobre perdão, existem promessas sobre cura, sobre provisão, né? Se a gente for olhar, existem vários textos. Verdade. A gente estava até comentando essa semana com o casal. Dentro de casa é o melhor lugar para a gente aprender as coisas, né? Dentro de casa é o melhor lugar para a gente colocar tudo isso em prática, né? O diálogo, né? Então, o melhor lugar é dentro de casa. O perdão é o melhor lugar, né? Para a gente
perdoar, ser perdoado, né? É onde Deus vai abrindo as portas, né? Eu acredito que sim. Nós devemos resistir às mentiras confessando a verdade, ou melhor, confessando a verdade da palavra de Deus. Queridos, a palavra nos dá respaldo para muitas promessas. Temos que tomar cuidado, né? Porque tem pessoas aí que abusam, né? E usam textos fora de contexto e faz uma bagunça. Mas nós temos vários textos que nos prometem, que tem promessas para as nossas vidas. E nós temos que tomar posse. E quando nós tomamos posse disso, fica mais fácil da gente frutificar dentro da videira, né? Outra coisa, obedecer à liderança de Jesus, né? Jesus promete se manifestar a sua presença àqueles que o obedecem. Ele promete isso, se manifestar. Somente no contexto de amor e de obediência é que ele nos revelará as profundezas do seu coração. Ou seja, nós temos que viver num contexto de amor, de obediência em Jesus Cristo. Porque somente quando eu viver esse contexto de amor e obediência é que Jesus vai se revelar. Ele vai revelar aquilo que está lá no mais profundo do seu coração. E eu acho que é aí que entra muitas vezes a nossa dificuldade de entender isso. Devemos amar a Deus nos seus termos. Ou seja, quais são os termos de Deus para amá-lo? Como que a gente prova que amamos a Deus? Obedecendo. A obediência é a expressão do nosso amor por Jesus. Então, quer demonstrar o seu amor? Obedeça a Jesus. A palavra de Deus nos diz, lá em João capítulo 4, versículo 21 e 23, lê para nós. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E Jesus respondeu, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Está claro, né, queridos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. E lá no final ele fala, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. Ou seja, queridos, 3 pontos importantes para que possamos entender ser amigos de Deus. Ou seja, nós falamos aqui de falar com Jesus, ter intimidade com Ele, aplicar as suas promessas, né, para que a gente comece a aprender a dar frutos e obedecer a Ele. São as 3 posturas que nós devemos ter para que o nosso relacionamento com o Senhor aumente cada dia mais. Através da obediência, que é o último ponto que a gente falou aqui, nos posicionamos para receber, expressar e experimentar mais da sua graça. Queridos, obediência é o ponto crucial para que a gente consiga viver relacionamento com Jesus. Jesus mostra o que flui entre a videira e o ramo. As suas palavras, o seu amor e a sua alegria. Quando eu vivo essas realidades, Ele mostra na videira, Ele começa a nos mostrar, né, aquilo que está na videira. Lembra da seiva? A seiva é lançada para os ramos. E sabe o que é lançada dentro dessa seiva? A sua palavra, o seu amor e a sua alegria. E Cristo, ponto 2, Cristo permanece em nós. Nós falamos de nós permanecermos em Cristo. Agora vamos falar um pouquinho de Cristo permanecendo em nós. Paulo fala sobre Jesus habitar em nosso coração. Efésios capítulo 3, versículo 17 diz assim: e que Cristo habite pela fé em vosso coração.
O Espírito Santo em nós, ele irá testemunhar sobre o coração a palavra e a vontade de Jesus. Aí entra a ação do Espírito Santo. Ele nos inspira com coragem para que a gente permaneça buscando diligentemente a Deus. E ele renova a nossa mente e as nossas emoções. O Espírito Santo tem uma função muito importante. Jesus prometeu que o Espírito Santo fluirá como um rio de nossos corações para trazer direção, para trazer inspiração e para trazer transformação. O Espírito Santo vai começar a agir na nossa vida. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior ou do interior de quem crê em mim. Rios de águas vivas correrão. Quantas a gente já ouviu esse texto? Né? Rios de águas vivas correrão do nosso interior, do interior daqueles que creem. Queridos, o Espírito Santo, ele quer agir sobre a minha vida, sobre a sua vida, e que ele quer derramar desse rio de água viva dentro de nós. É Cristo em nós. É Cristo permanecendo em nós. É o Espírito Santo agindo. É o Espírito Santo fluindo rios de águas vivas. E uma forma muito prática de aprofundar nosso relacionamento com Deus e permanecer em Cristo e conversar com Jesus é lendo e orando a palavra de Deus. Você já ouviu essa expressão que nós devemos orar a palavra de Deus? Eu nunca ouvi essa expressão, mas depois que eu ouvi, eu comecei a imaginar. A gente realmente tem que ler alguns versículos. Eu sei que Deus fala através da palavra dele, através dos capítulos, dos versículos, mas tem versículos que é uma expressão entre do homem para com Deus. Então, muitas vezes eu leio o versículo como se fosse uma oração, né? Eu concordo com aquilo que o autor escreveu e eu faço daquele versículo uma oração minha. Eu me coloco no lugar daquela pessoa. É interessante isso, né? Aqui a gente tem aprendido que essa é uma forma prática de um relacionamento, de aprofundar, né? Melhor dizendo, de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. É orando a palavra, é orando a Bíblia, né? Conversar com Jesus, ler e orar a sua palavra. Falar com Deus é a atividade central, a gente já sabe disso, para que a gente permaneça em Cristo. Nós falamos lá atrás. Permanecer em Cristo, nós precisamos ter uma intimidade, nós temos que orar, nós temos que falar com Deus, né? E às vezes a gente tem dificuldade, às vezes a gente sente uma dificuldade nisso. E uma das coisas que a gente tem aprendido é ler e orar a palavra de Deus. As Escrituras nos dão um material de conversa para sustentar a nossa vida de oração em várias questões, né? E este hábito consiste em simplesmente, na medida que nós lemos, falar as verdades da palavra de Deus de volta para Ele. Ou seja, quantas vezes a gente lê os textos, né? E a gente começa a voltar esses textos para o Senhor. E isso faz com que a oração se torne prazerosa. E aí a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre 2 tipos de passagens relacionadas a essa atividade. Mas antes eu quero te dar um exemplo de orar a palavra de Deus. Pai Nosso. Quantos fazem a oração do Pai Nosso? Você está orando a palavra de Deus. Pai Nosso que sai no céu, santificado seja o teu nome, né? A oração do Pai Nosso. Ali você está orando a palavra, né? Aí você vai falar assim, mas isso aqui vai se tornar uma reza. Depende da forma que você está entendendo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. 2 tipos de passagens relacionadas a essa atividade. A passagem que focam em promessas que nós devemos crer. Passagens que declaram verdades como o amor de Deus, como o seu perdão, como liderança, proteção, provisão, né? Enquanto nós lemos a palavra, oramos de volta para Deus, como eu falei, as promessas que Ele nos fez. Olha lá, João 15:9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei,
permanecei no meu amor. Jesus falando aqui, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Em primeiro lugar, nós agradecemos a Deus por essa verdade em particular. Que verdade é essa? Que Ele nos amou, né? Basta transformar essa verdade em uma simples e poderosa declaração de ação de graça. Aí você fala, Senhor, obrigado, Jesus, porque você me ama. Assim como o Pai o amou. Obrigado porque o Senhor me perdoou. Olha que interessante. Você está orando a Bíblia, você está entendendo esse texto, né, que Jesus falou. Não é uma reza, mas você está trazendo para a sua vida, você está trazendo para o seu momento ali de intimidade com o Pai, lembrando do que Jesus falou e agradecendo. Deus, obrigado, porque o Senhor me amou, assim como o Pai te amou. Obrigado por me perdoar. Queridos, é tremendo, né? Ou você pode declarar assim, Jesus, eu confio que você vai me liderar, que você vai prover, que você vai me proteger. Temos vários textos aí, se você lembrar agora, talvez na sua mente, você vai começando a lembrar de alguns textos, né? Aí a gente vai vendo como a gente tem textos que são orações em que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Passagens que focam, segundo ponto, em exortações para obedecer a palavra de Deus. São passagens que nos comandam a andar em pureza. Frear as nossas palavras, aquilo que a gente fala no nosso dia a dia, a palavra nos ensina isso, servir ao próximo, ofertar o nosso tempo e nosso dinheiro para Deus, e aí vai. Tem muitas palavras que nos ensinam isso, a você tomar cuidado com as suas palavras, a você andar em pureza, a você saber administrar o seu dinheiro, honrando também a Deus com o seu dinheiro, a você saber servir ao próximo. E enquanto nós lemos essa palavra de volta para Deus, as exortações que vêm para nós é obediência. Temos que obedecer em tudo que a gente fala para o Senhor, nós temos que colocar em prática. Olha lá, João 15, 9 que a gente leu, né, que fala como o Pai me amou, assim também eu vos amei, nos fala que a gente nos demonstra que nós comprometemos a obedecer a Deus na maneira mais específica mostrada pelas passagens bíblicas. Então, aqui também está nos ensinando que nós devemos permanecer no seu amor. Devemos obedecer. Então, Senhor, obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado porque o Senhor me amou como o Pai te amou. E agora, Senhor, me ajude a te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero viver isso. Porque o Senhor me amou. O Senhor me amou primeiro. Né? Então, é orar a palavra de Deus. Faça declarações enquanto você lê passagens sobre obediência à palavra de Deus. Então você pode declarar, por exemplo, eu posiciono meu coração para permanecer em Ti, Senhor, para permanecer com as minhas palavras, meu tempo, meu dinheiro. E aí a gente vai ver aqui, eu peguei alguns versículos, por exemplo, Salmo 119, uma oração. Lá tem Salmo 119, 105, lâmpadas para o meu pé, para os meus pés, é a Tua palavra. Aí na versão que eu peguei aqui, a Tua palavra, Senhor, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você pode orar isso, você pode orar essa palavra. Senhor, o Senhor é o único que pode me guiar. O Senhor é o único que pode clarear os meus pés, iluminar o meu caminho. Você está orando a palavra, né? Aí tem aquele outro texto que a gente pode orar e nós cantamos muitas vezes, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e aí vai, você pode orar esta palavra. Senhor, mesmo que as coisas não andem conforme eu gostaria, mesmo que eu não consiga entender o que está acontecendo comigo, Senhor, eu vou te adorar, eu vou te louvar, todavia vou me alegrar no Senhor. Isso é orar a palavra de Deus. Então vocês percebem? Não é difícil orar. Você pega, já tem um manual, né? Já tem um manual para aprender. Mais fácil ainda quem faz a leitura diariamente. Exato. Que não tem como escapar. Sempre tem um versículo que vai te chamar a atenção, que você vai se identificar com aquele versículo.
Você vai se colocar no lugar do autor e vai falar, nossa, eu estou vivendo isso, sabe? Eu estou passando por isso e, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, Senhor, me ajuda. Então sempre vai ter um versículo que você vai se identificar e você pode repetir esse versículo em forma de oração. É muito legal, é muito gratificante essa forma de oração. É tremendo, tremendo, né? A gente tem aprendido aqui. E aí você vai, depois você pode pedir a ajuda de Deus para que Ele lhe dê sabedoria, motivação, poder para obedecer nas suas áreas específicas, que aí é você com Deus. Aí você pode orar, Pai, me ajuda a permanecer em Ti, a controlar as minhas palavras, me ajuda a usar o meu tempo, meu dinheiro, em obediência ao Senhor e tal, né? Aí a gente pode usar aquele outro texto tão conhecido, lá de Salmo 139, Senhor, Tu me sondas, Davi falando, e me conheces. O Senhor sabe, né, o meu assentar, o meu levantar. Aqui é Davi, quando Davi estava vivendo um momento de luta, onde ele estava ali vivendo um momento difícil, né? Ele sabia que ele tinha falhado, ele sabia dos seus erros, dos seus pecados, e Davi orou ao Senhor, e nós podemos orar da mesma forma. Nós podemos clamar ao Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor me sonda, não tem como eu me esconder, né? Aí você tem que clamar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e me liberta, né? Prova-me e conhece os meus pensamentos, sonda-me, Senhor. Isso é orar a palavra de Deus. Mas isso não é somente você pegar o texto lá e ler por ler, né? Você tem que entrar na história. Entrar, viver isso, tentar entender o que Davi estava vivendo naquela hora, e talvez você se identifique com aquilo e você comece a orar aquilo, né? Você comece a se identificar com aquilo que ele viveu. Comunhão com o Espírito Santo. Na oração nós podemos focar a nossa mente no Espírito Santo que habita em nós. Romanos capítulo 8, versículo 9 fala o seguinte: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui, Paulo já coloca algo aqui muito sério. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então ele está colocando aqui uma, né, para você avaliar, né? Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Está bem claro, não tem como. Você vai permanecer na videira, lembra o que a gente falou, para permanecer na videira, somente o Espírito Santo habitando em você que vai mostrar que você está permanecendo na videira. Aí em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 fala: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Comunhão no Espírito Santo. E essa comunhão inclui ouvir e falar, né? Ele não nos força a conversar com Ele, mas quando damos início à conversa, Ele vai nos responder, né? E as suas respostas podem vir de várias maneiras. Elias, por exemplo, ouviu uma voz mansa e suave. Você lembra daquela história de Elias, quando Elias vê ali o vendaval, vê ali o terremoto, tal, e ali Jesus não estava presente. Deus não estava presente, obrigado. Deus não estava presente, mas Jesus estava presente também ali, né? Queridos, presta atenção, quando a gente fala aqui que às vezes é preciso ficar no silêncio, que eu falei que é um desafio para mim, né? Quantas vezes a gente está atribulado, a gente está ali agitado, e querendo ouvir Deus no meio do terremoto, no meio de tanta coisa, e Deus às vezes não vai se manifestar no meio do barulho, como Ele fez com Elias. Ele não se manifestou em meio ao barulho, né? Então a gente precisa entender isso. A realidade central do novo nascimento é que o Espírito Santo habita em nós como uma pessoa real. Ou seja, queridos, se você teve um novo nascimento, o Espírito Santo tem que habitar em você. Isso é algo claro. A vida flui do nosso interior assim que eu vivo o novo nascimento. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6,17: Mas quem se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Né? João 7,38 diz, como diz a Escritura, rios de águas vivas, como nós lemos aqui, nós falamos aqui,
Rios de água viva correrão no interior de quem crê em mim. Só iremos andar no Espírito se conversarmos com Ele. Não podemos obedecer ou andar no Espírito se não falarmos com Ele. Isso é impossível. Nós temos que falar, ter comunhão com o Espírito Santo. Então converse com o Espírito Santo. A única forma de vencer nossos desejos carnais é falando com Ele. Queridos, é abrindo o coração para Ele, né? Gálatas 5,16 diz: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Sabe por que muitas vezes a gente vacila? Porque muitas vezes a gente deixa a carne falar mais alto, porque nós não estamos tendo comunhão com o Espírito Santo. E isso nós precisamos mudar. Precisamos pedir com frequência ao Espírito Santo para ver o que Ele vê e sentir o que Ele sente a respeito de nós mesmos. Presta atenção, precisamos pedir ao Espírito Santo para que Ele mostre aquilo que Ele vê e aquilo que Ele sente de nós, a respeito de nós e a respeito das coisas que nos cercam. É importante isso. Às vezes é um confronto também, né? Você pedir isso, também você tem que estar preparado para obedecer. Porque às vezes vai ter coisa que você vai ter que mudar. Exato. Né? Então é um confronto e estar pronto para obedecer. É verdade. Então, queridos, a gente está aqui, eu estou correndo um pouquinho porque eu quero finalizar essa parte aqui, para a gente depois entrar em uma outra muito interessante também. Então, peça para que Ele fortaleça a sua mente, as suas emoções, com o poder dele. Peça para que Ele o ensine a palavra de Deus, né? Que Ele te dê ideias criativas para cada área da sua vida, que Ele direcione os seus passos. Efésios nos ensina a isso, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. E tem outros textos que eu não vou ler agora devido ao tempo. E finalizando, a glória de Deus. Por que nós temos que lutar para viver tudo isso? O objetivo de permanecer em Cristo é o quê? É glorificar a Deus. Nós fomos criados para quê? Para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. João 15,8 fala: meu Pai é glorificado nisso, em que andeis, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meu Pai é glorificado nisto, que eu dê frutos, queridos, que você dê frutos. Todo projeto depende de um agricultor, falando da videira, né? Todo projeto depende de um agricultor para cuidar de nós. Imagine, na videira tem que ter um agricultor. O agricultor, ele cuida da videira, né? Então todo projeto tem que ter esse agricultor para cuidar de nós, para que Deus tenha a glória de fazer tudo isso. Então tudo tem que ser para a glória dele. Puxa, essas uvas são tão lindas. Como que essas uvas são tão lindas? Quem vai levar a glória e a honra? O agricultor, que é o nosso Deus. O objetivo é, dia após dia, receber, descansar, confiar e desfrutar da palavra de Deus, do seu amor e da sua alegria, enquanto nos submetemos às misericórdias e providências de Deus. Quer viver isso? Quer viver descansando em Cristo? Quer viver confiando, desfrutando? Queridos, só permanecendo nele e vivendo o que a gente acabou de falar aqui, tá bom? É algo bem amplo, é algo gostoso da gente falar. Nós vamos falar mais um pouquinho semana que vem sobre planos práticos para crescermos em oração. Que você esteja conosco na próxima semana também, para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre oração. Você quer colocar alguma coisa? Eu só queria colocar assim, porque quando a gente pede para o Senhor algo nesse sentido, que você vai ter intimidade com Ele, e Ele fala que rios de vida fluirão de você também. Quando fala de rio, o rio ele não sacia a sede de uma pessoa só. Ele sacia a sede de multidões. Então, se você tem esse contato, essa intimidade com o Senhor Jesus, obedece e expressa a melhor maneira possível intimidade com Ele, automaticamente multidões vai saciar a sede através da sua vida. Amém. Né? Então estejam atentos a isso, né? Que essa água da vida
vai fluir, vai sair de você e vai saciar multidões. Vai matar a sede vai de matar muitos. a sede de muitos. É verdade. É verdade. É uma coisa completando a outra, né? É. Queridos, obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu vi aqui que temos algumas pessoas que apareceram aí diferentes, né? Hoje tem aí, olha, o Clóvis está aqui hoje, glória a Deus. Cadê? Eu vi aqui pessoas aqui diferentes. Cadê? Selma Mesquita, olha, Dona Selma, seja bem-vinda, Deus abençoe. A mãe é a mãe do Zé, né? Dona Selma? Acho que é a mãe do Zé, né? É a sogra da Nath. Giase, olha o GG. Rubens, Deus abençoe. Queridos, temos algumas pessoas aí, sejam todas muito bem-vindas. Obrigado por participarem conosco. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos continuar e vamos falar sobre práticas para crescermos em oração. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça, que Deus derrame muitas bênçãos sobre você, né? Que o amor do nosso Deus, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que você viva isso, que você ore a palavra de Deus, coloque isso em prática e você vai ver que as coisas vão fluir melhor. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer fazer um pedido aqui, ó. João Vitor, boa noite. Só gostaria de fazer um pedido em oração pela minha mãe, que volta hoje de viagem no Ceará. Edilza está voltando hoje. João Vitor, bem-vindo, meu amado. Que bênção. Vamos orar então agora pela volta da Edilza. Graças a Deus, até que enfim, né? Rapaz, um ano lá no Ceará. Pensei que essa mulher não ia voltar mais. Vamos orar então, antes da gente encerrar? Pai querido, Pai de amor, nós queremos te agradecer por este tempo tão gostoso aqui. Ó Deus, que o Senhor continue ministrando em nossos corações, derramando da Tua graça, do Teu amor. Deus, faça-se presente em nossas vidas, nos ensina cada dia mais a vivermos um estilo de vida onde a oração seja algo do nosso cotidiano. Amém. Que possamos, ó Deus, aprender a orar e a falar contigo com liberdade, em nome de Jesus. Obrigado por cada um que esteve conosco nesta noite e abençoe a vida de cada um. E agora, Senhor, eu quero te pedir pela viagem da Edilza, do seu retorno. Deus, proteja ela, proteja o Tiaguinho, que o Senhor os guarde no seu retorno para São Paulo. Não sei se o Chiquinho está junto com eles. Guarde a cada um que está vindo junto, que o Senhor os traga em paz e em segurança, que nenhum mal venha ocorrer, mas que o Senhor esteja presente sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe.